Queridos irmãos e irmãs, estes dias estamos lendo a profecia de Daniel. Chegamos ao capítulo 7, qual apresenta um pequeno apocalipse em Daniel. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, mas, ao mesmo tempo, é um tipo de gênero literário que existia dentro e fora das Escrituras, em que o autor emprega imagens fortes, intensas, inclusive um bestiário, como se diz, bestiário, ou seja, um conjunto de imagens de animais para falar dos poderes, das autoridades, daqueles que não podiam ser nomeados explicitamente. É interessante porque toda vez que nós temos um regime muito totalitário e a liberdade de expressão, a liberdade de falar claramente é, de alguma maneira, prejudicada, todos nós utilizamos uma linguagem camuflada para falar de coisas que não podem ser ditas de maneira clara. É exatamente o gênero apocalíptico. Ele serve para isso. Porém, como as Escrituras têm uma aplicação tanto histórica para o momento em que o autor está escrevendo, quanto alegoricamente para as diversas fases da história, assim nós temos com esse pequeno Apocalipse em Daniel. Ele é importante porque depois, quando São João for escrever o seu Apocalipse, e também os autores dos evangelhos, porque nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, existem pequenos apocalipses, essa linguagem será, por assim dizer, reaproveitada. Ele começa dizendo: Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar. 4 ventos do céu. O vento é a ação de Deus. É interessante como no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, logo no início diz: no princípio do criar Deus o céu e a terra, no princípio do criar Elohim, o céu e a terra era um deserto e uma desolação. E o vento de Deus, o Espírito de Deus, a ruach de Deus, soprava, ventava sobre as águas. Aqui nós temos o vasto mar, símbolo do mundo, mas símbolo também da destruição, da devastação, da desolação, e Deus agindo sobre isso. Veja que coisa maravilhosa. De um lado, trazendo um pouquinho para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos na desolação, no deserto, nós estamos no caos, nós estamos sem forma, nós estamos vazios. E nós pensamos: Deus não está agindo. Não. O Espírito de Deus, a ruach de Deus, o vento de Deus, a ação de Deus está soprando sobre os nossos desertos, sobre o nosso caos, sobre a nossa desolação. E como a história humana, fora de Cristo, é totalmente desencontrada, não pensemos que Deus está inerte. Deus está agindo. Mesmo no caos da história, o vento de Deus está soprando. Do mar, portanto, do mundo da destruição, surgem 4 grandes bestas, grandes animais, diferentes uns dos outros. Eles emergiam do mar, ou seja, do mundo. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Esse é, historicamente, o símbolo da Babilônia. A Babilônia era representada exatamente assim, como um leão alado, um leão com asas.
Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Isso acontece quando Nabucodonosor é castigado por Deus. Nós vemos no capítulo 4 do livro de Daniel, quando Nabucodonosor recebe o castigo de perder a razão e de comportar-se como um animal, como as bestas do campo. Depois disso, o seu coração se humilhou, ele se quebrantou e se arrependeu do seu orgulho. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade, e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. As fauces é o focinho, né? A gente diz focinho, nas fuças. A tradução bíblica é um pouco mais elegante, nas fauces, entre os dentes. Ouvia-se dizer, vamos, come mais carne. Aqui nós temos a representação do segundo império, que é o Império Medo-Persa, que vence o Império Babilônico. O Império Medo-Persa é representado por um urso, porque ele era grande, tinha um exército grande, pesado, e traz 3 costelas entre a boca, porque o império se estabelece quando ele consegue dominar a Líbia, a Lídia, Babilônia e o Egito. Quando consegue dominar essas 3 potências, ele traz as 3 costelas na boca. Esse é o símbolo. Ele é erguido pela metade porque o império é medo-persa. Mas a Pérsia era muito mais forte que a Média. Então, é a Pérsia que vem com força e vem devorando tudo. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças. Esse é o império do Alexandre Magno, o Império Macedônio. Ele é como um leopardo, porque ele é rápido, ele avança rápido. Ele tem 4 asas de ave e 4 cabeças, porque são 4 os generais do Império Macedônio: Ptolomeu, Lisímatro, Cassandro e Seleuco. Esses 4 vão, depois da morte de Alexandre, dividir o império entre si. E foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal. Terrível, estranho, extremamente forte, com suas dentuças de ferro. Tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que vi antes, e tinha 10 chifres. Aqui está representado o Império Romano, o 4º Império. Ele é representado assim, como um animal que não consegue se entender, porque na época do profeta ele ainda está se desenhando. Pequenas conquistas aqui, ali, 10 chifres. Portanto, é o império que tem poder total. 10 é o número da totalidade, chifre é uma indicação de poder. Mas ele diz, eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno. E em compensação foram arrancados 3 dos 3 primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Esse pequeno chifre é uma imagem de Antíoco Epífanes, que assume o governo seleucida, que incluía a região de Judá, e que é bem descrito no livro dos Macabeus como raiz iníqua, como nós ouvimos na semana passada. Um homem blasfemo que se levantou contra Deus, que colocou um ídolo no templo de Jerusalém.
Eu continuava olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias aí tomou lugar, Deus Pai. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. É um trono que ele tem rodas. Isso significa Deus impera em todos os cantos da terra. Não há nenhum lugar aonde ele não seja soberano. Ele vai por todas as partes com o seu fogo devorador. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos, é uma imagem do juízo. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Antíoco Epífanes, de fato, é morto e o seu império não consegue prevalecer sobre o dos outros generais. Percebi também que ao restantes animais foi-lhes tirado poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Ou seja, o poder do Império Romano um dia cairá. Mas os outros três impérios, eles continuam sobrevivendo no Império Romano. Porque a sua filosofia, a sua política, as suas crenças, o seu modo de pensar, continua subsistindo de alguma maneira no Império Romano. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido à sua presença. É o Messias. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Muito bem. Essa é a leitura histórica do texto. Mas, como eu dizia, nós podemos fazer uma leitura alegórica, trazendo para os nossos dias. As 4 bestas podem ser imagem das 4 revoluções pelas quais nós passamos até o momento presente. A primeira, um leão com asas. É quando os homens tomam as Sagradas Escrituras e saem da tutela da igreja e voam por aí afora com as suas interpretações. É a primeira revolução, a Revolução Protestante. Um segundo animal, semelhante a um urso poderoso, forte, que traz as costelas entre os dentes, pode ser perfeitamente comparado com a segunda revolução, a revolução do humanismo, da Revolução Francesa, que tomou completamente a Europa, destruindo as forças da igreja, devorando com um violento peso, através da exterminação sanguinária, aqueles que eram os discípulos do Senhor. Carrega os dentes na boca, o clero, a nobreza, e tantos fiéis que morreram dando seu testemunho de amor a Cristo e à igreja. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo, com 4 cabeças. É a revolução do humanismo ateu, a revolução comunista, que vem para dilacerar tudo, que vem com o seu materialismo feroz e com todas as forças revolucionárias para poder assumir um poder totalitário. Por fim, um animal, uma besta, que não se entende bem o que ela tem dentes de ferro, que devora e tritura tudo, que tem 10 chifres, tem um poder imenso. Esta 4ª besta pode ser uma imagem perfeita dessa revolução, digamos, pós-humana, que começou com a revolução sexual.
em 68. Ou seja, ela quer destruir tudo, quer destruir a família, quer destruir as sociedades, quer destruir até a identidade do ser humano, quer destruir a identidade do homem, da mulher, do filho, do pai, quer acabar com tudo, triturar tudo, calcar os pés até o que sobrava. E no meio disso surge um pequeno chifre. Muitos padres da igreja entendiam que esse chifre é uma imagem do anticristo, que é o homem da iniquidade, filho da perdição, segundo diz São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Qual é a mensagem que o profeta Daniel nos quer dar e que nós podemos, com a leitura alegórica, aplicar aos nossos dias? É que todos esses impérios vão acabar. É verdade que esse quarto império, com seus dentes de ferro, com a sua força tecnológica, com a sua fragmentação da sociedade, esse quarto império que transforma tudo em pedaços, que desune, desagrega, que quer deixar cada indivíduo solto diante do sistema, é extenso, é forte, e ele carrega o significado dos anteriores. As revoluções são cumulativas, mas nós não podemos esquecer, essa é a mensagem principal do profeta, que o vento de Deus continua soprando, que Deus continua sendo soberano, que por mais que se levantem homens blasfemos, que atentem contra a santidade da igreja, a santidade do matrimônio, a inocência das crianças, homens e mulheres por todos os lados que semeiam ódio, divisão, uma visão materialista da vida, por mais que isso tudo pareça prevalecer, continue olhando. O profeta diz, eu continuava olhando. Continue olhando. Continue. O cenário parece devastador, mas continue olhando, continue na contemplação, continue na oração, continue firme, enxergando as coisas desde a perspectiva de Deus. Porque foram postos uns tronos e um ancião de dias aí tomou lugar. Deus está no seu trono e dele não se ausenta. Deus está assentado sobre o seu trono. Venha o que vier, Ele é o ancião de dias. Ou seja, Ele criou tudo. Ele está fora do tempo, Ele é eterno. Tudo é mutável, tudo é passível de mudanças. E é interessante que mudar é próprio do que é criado, porque tudo que é criado só é parcialmente. As coisas mudam, Deus não. Santiago diz que nele não há sombra de variação. O salmista diz que ele é semper idem, sempre o mesmo. E o autor da carta aos Hebreus diz que ele é um fogo devorador e que ninguém pode desafiar o Deus vivo. São Paulo diz aos Gálatas, de Deus não se zomba. E o Salmo 2 diz, ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. E então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer. Ou seja, a história inteira está sendo conduzida para uma direção. E essa direção não é a direção que os impérios dessa terra perseguem. A direção é a direção do Cristo. Este Filho do Homem que aparece entre as nuvens do céu é o Senhor retornando em glória, retornando em majestade. Nós estamos encerrando o tempo comum, estamos considerando a realidade do fim do mundo. Nós não podemos ser pessoas que se impressionam. Como tem católico assustado por aí? Você precisa entender que o teu Deus é ancião de dias, ou seja, não tem nada de novo debaixo do sol.
ele já viu o império se levantar, ele já viu o império cair, ele já fez com que as coisas que não existissem, existissem, e as que existiam, que não existissem mais. Como diz o profeta, ele estabelece o rei e também o faz cair. Ele é o ancião de dias, ele é onipotente. Pare de ser assustado, continue olhando, não tenha medo. Como há católicos impressionados dizendo, meu Deus, acho que o mundo vai acabar, e que começam a fazer coisas estranhas, e começam a se comportar de um modo exótico. Não se assuste, não fique de nenhum modo apavorado, não se deixe levar por sensacionalismo nenhum. As evoluções vão passando, elas vão passando, elas vão passando. Deus é sempre o mesmo, Ele está sentado no seu trono, Ele é ancião de dias, Ele é o Deus eterno. A história inteira está sendo conduzida para o Cordeiro que foi imolado, mas que está de pé, está ressurrecto. É Ele o vencedor, é Ele que vai reinar, como diz o profeta Daniel, sobre povos, nações e línguas. Nós não podemos ter medo. Como disse São João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E diz ele, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E diz em sua epístola, filhinhos, ouvistes dizer que o anticristo já veio? Eu vos digo, há muitos anticristos que estão entre vós. Eram dos nossos, mas se foram, tornaram-se inimigos, o que mostra que nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, nunca teriam se ido. Quando São João diz, ele está diante de uma comunidade fragilizada pela perseguição. Nós olhamos hoje para o mundo e parece mesmo que a igreja será sufocada, sepultada, naufragada pelas forças do mar. É mais ou menos como na época de São Paulo. Ele estava atravessando para ir até Roma e o seu barco começou a naufragar. Então ele disse naquele dia para todos os que estavam no barco com ele, o anjo a quem eu sirvo me apareceu durante a noite e me disse, todos os que ficarem na barca não perecerão. E ele não caiu na tentação de criar nenhum bote salva-vidas, de fazer as pessoas pularem. Ele não fez nada disso. O que São Paulo disse foi, olha, o anjo a quem eu sirvo me disse isso, então quem estiver aqui dentro, é muito simples, não pule, você não vai morrer. É a transposição daquilo que São João disse na sua primeira epístola. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a igreja de Deus. Quem estiver aqui dentro, não pule. Pode ser tentador pular, porque as forças do mar vão entrando e vão, parece que submergindo, e vão tomando cada vez mais espaço, e muitas pessoas vão ficando nervosas, apavoradas, assustadas, querendo fazer alguma coisa, não faça nada. Fica apenas dentro da barca, fica ali, porque as bestas vêm do mar, mas as bestas morrem. O único que não morre, que é ancião de dias, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Esta é a nossa segurança. É por isso que o cristão não tem medo do fim do mundo, ele não fica querendo salvar a sua pele, pelo contrário, ele fica até um pouco animado. Olha lá, parece que o diabo está fazendo suas artes, né? Está pulando mais que de costume, está perto de morrer, está perto de acabar. A força do mal, quando vai chegando aos estertores, ela manifesta toda a sua força, de repente ela se apaga. Queridos irmãos, que nada, nem ninguém consiga nos paralisar pelo medo. Use a sua fé. Use a sua fé como escudo, use a sua fé como espada, use a sua fé como arma defensiva e como arma ofensiva. Use a sua fé, continue a orar com força, a orar como quem sabe que tudo depende de Deus e que Deus se deixa afetar por aquele que ora, colocando toda a sua fé em Jesus. Ore com toda a sua força, fortaleça a sua fé, não seja alguém impressionado pelos acontecimentos do mundo que está ao nosso redor.
não. Nada pode nos destruir. A promessa é de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que nós, irmãos, possuídos por essa confiança no Senhor, entendamos que toda a leitura apocalíptica, ela só foi escrita para nos dar coragem. Me lembro que uma pessoa, muitos anos atrás, na época ainda os católicos não tinham muito costume de ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia grande em casa, ela pegou, abriu assim no Apocalipse, quando leu de dragão, de não sei o que, ela falou, eu vou fechar isso aqui porque eu vou ficar louca. Ficou com medo. Não foi escrito para nós termos medo, foi escrito para nós termos coragem. Você está do lado que vai vencer, que já venceu. Como disse Nossa Senhora em Fátima, por fim o meu imaculado coração triunfará. Não duvide disso nem por um segundo. Pode ser que nesse momento ser católico e guardar a fé, permanecer na igreja e conservar o depósito seja algo difícil, sacrificante, mas não desista, porque você está do lado vencedor. Há um Deus assentado sobre o trono, há um livro da vida, a sua vida está lá. E há muitos outros, espero que a sua vida não esteja nesses outros, esteja apenas no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida do Verbo de Deus. E saiba, quem permanece nele não será abalado. Que essa seja a nossa grande confiança, grande segurança, e que nós, queridos irmãos, possamos, concluindo esse tempo comum, concluindo este ano litúrgico, saber que a história vai se concluir, mas ela não vai se concluir com a derrota de Deus, mas com a Jerusalém celeste que desce do céu como noiva ataviada para o seu esposo. Ela vai ser concluída com as bodas do Cordeiro. E enquanto isso estamos nós com o Espírito, como diz o Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa grande esperança e é a solução para todos os problemas. Não olhe para nada que seja humano, política, economia, essas porcarias todas. A solução vem do céu, é do céu. As bestas vêm do mar, mas o Filho do Homem vem do céu, a esperança vem do céu. Só Ele, só Jesus no seu retorno vai consertar tudo. Até lá, estamos aqui batalhando e Ele nos encontrará lutando pela sua glória. Amém.